E aí, rapaziada do Bandeirada, tudo bem? É o Cleiton Carvalho do Sport TV. Olha, passando por aqui para parabenizar vocês pelo programa 300 e que vocês cheguem aos 5.000 programas. Prazer enorme falar com vocês. Tamo junto. Grande abraço. Parabéns, galera. Grande momento, grande patamar. Que 300 virem 300, 600... Depois o que? 1.200, 2.400. Tá bom de matemática. E aí vocês chegam onde eu tô aqui, 60 anos. Espero, né? Acho. Parabéns, galera. Valeu. Pô, Bandeirada 300 tem que ser comemorado, né? Parabéns pelo trabalho. Tô sempre ligado, sempre pegando informações. Curto muito o programa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tamo junto. Forte abraço. Voltamos a apresentar Bandeirada. Volta para o último bloco do nosso programa. Estamos ficando chique, hein? Mensagem do Cleiton Carvalho, do Sérgio Lago, do Hamilton Rodrigues. Nós estamos chique, hein, gente? Essa do Sérgio Lago e do Hamilton Rodrigues foi um encontro do pessoal, dos fãs do canal, do finado canal Speed, organizado pelo Alessandro Ferreira. Esqueci o sobrenome, é Alessandro alguma coisa. Alessandro, né? Ferreira, é isso mesmo. Isso, que juntou uma galera lá na Parmeia do Norte Shopping. Uma galera. Teve lá o Luiz Ferro, o Baroni, teve o Gildo Pires, foi lá que ele fez ele imitando o Mihaly Ridazzi, que até falou, foi nesse mesmo dia. Cara, foi sensacional, foi muita zoeira, né? E vamos ver se a gente faz outro qualquer dia desses aí. Aí vocês dois vêm pra cá, né, seus lazarentos? Podemos pensar a respeito. Não é, não é um Santo São Vicente de distância. Vamos pro próximo assunto do programa, então, porque chegou a hora dos momentos. Momentos clássicos. As histórias inesquecíveis do esporte a motor. Momentos clássicos, agora pra gente dar risada um pouquinho. Este cidadão não vai falar, até porque se eu fosse falar, eu já inseriria uma história aqui que eu já contei, porque hoje o assunto é demissões inesperadas no meio da temporada, não no final dela. E quando eu digo final, eu digo temporada encerrada, tá? Então é demissões inesperadas com a temporada em andamento. Ah, Rodrigo, você não vai falar? Não. Hoje nós temos Carlos, Eric e Vinícius, eles vão escolher cada um piloto, um caso. Preguiça, né? Até porque eu já contei aqui a história do Hans-Harald Frentzen, alguns episódios eu falei sobre ele e disse que a gente citaria outros exemplos, cada um escolhendo um, começando com Vinícius Afonso. Mas logo comigo, que foi escolher um dos caras mais obscuros da lista. Cara, não é obscuro, todo mundo conhecia. Ruim pra dedéu, Vinícius. O Gil de Ferran conhece muito bem. Nosso amigo Gil de Ferran, se pudesse, daria um peteleco na orelha esquerda desse moço. Só um peteleco. Esse moço que eu vou falar é um tal de Denis Vitolo. Pra quem não sabe quem é Denis Vitolo, era um piloto de carreira deveras irregular, diga-se de passagem, que pilotou na... Hã? Reject? Quase um reject da Indy. Ele só não foi reject porque ele teve alguns anos aí que ele conseguiu pontuar. E os anos que ele conseguiu pontuar foram alguns, mas ele não consegue ser um reject por causa disso. Mas, não consegue, né, Moisés? Não consegue. Nem isso ele consegue ser um reject. Mas o Denis Vitolo, que ele já teve alguns episódios bastante pitorescos, inclusive com o Nigel Mansell em 1994, quando ele bateu com ele nas 500 milhas de Indianápolis, o Mansell sempre fazendo um espetáculo. Enfim, mas o que eu ia falar é, por exemplo, justamente em 97, né? O Denis Vitolo, ele teve o entreveiro justamente com o Gil de Ferran lá na abertura do campeonato em 97. Miami, isso em 1997, foi na etapa de Long Beach, e ele corria por uma equipe... Long Beach não, pô, foi em Miami? Foi Homestead. Ih, perdão, gente. Ele falou que foi Miami, competiu, tá ótimo. Pô, enfim... Eu tô doidinho, né? De um lado pro outro, né? Mas, enfim... Noção de geografia, zero. Enfim, teve um incidente lá e ele corria por uma equipe chamada Project Indy, né? E essa equipe é muito pequena mesmo. Por conta disso e por conta também das questões dele não se classificar e ele ter problema também de bater muito, a equipe meio que deixou ele de fora do campeonato.
tirou ele e ele só foi voltar a correr pela Peyton Coyne lá no GP de Toronto e também não se conseguiu se firmar na equipe, sendo reaproveitada pela Project Indy. Ele é um piloto pagante, né? Chegava lá, tem lugar, aí o pessoal, Vitor, deixa eu ver. Vamos lá, né? Não tem ninguém tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje. Aí assumiu em Vancouver e não terminou a corrida. A Laguna Seca terminou em 20º, aí correu em Fontana, foi machão, terminou em 16º, fez pontos. Parabéns, seu Denis Vitor. Fez um pontinho lá, mas foi só isso. Obrigado, e nos outros anos, mesma coisa. Entre indas e vidas de Peyton Coyne, que não quero você, agora eu quero. Me dá dinheiro, não dá. Mais um dos casos pitorescos de pilotos que não conseguem muita coisa a não ser pelo dinheiro. Pois é. Eric, tua vez. Vamos lá então. Você falou de um caso obscuro, eu vou falar de um caso muito famoso. Que se deu em 1991, né? Tudo bem que foi falado que era para ser com temporada em andamento. Assim, entre o Grande Prêmio do Japão e o Grande Prêmio da Austrália, que era a última corrida, ainda estava em andamento. Isso tá valendo. Isso inclusive tá valendo. Tudo bem que o campeonato tinha acabado de ser decidido. A Ayrton Senna campeão e tal, mas assim, ainda havia um campeonato de construção para decidir, então, enfim. O que acontece? A história começa lá no começo do ano. A história começa no começo, é ótimo, né? Que você vê, a Ferrari soltou um carro meio, sei lá, comparado com o carro do ano anterior, 1990, que chegou a disputar o título até o final da temporada, né? Com o Alain Prost. E, inclusive, foi o Alain Prost o protagonista dessa brincadeira. Que ele chega, né? Com um carro meio aquém do que se esperava, do que o carro já havia se apresentado, né? E a atuação dele foi muito abaixo do que se esperava de um tricampeão mundial numa Ferrari, né? Quase nada, aliás, né? Pois é, e isso na época, né? E ia ser campeão no ano seguinte. E o auge disso se deu lá no Grande Prêmio de San Marino, quando ele conseguiu a proeza de rodar numa volta de apresentação. Ok, estava chovendo, mas todo mundo sabe que o Mansell, o Prost na chuva é nada, né? Pois é, então. Só que é o seguinte, num belo dia, ele resolveu criticar abertamente para quem quisesse ver, ouvir na imprensa, o carro, falando que o carro era ruim demais, né? Falando que o carro era um caminhão. Exatamente foi o termo que ele usou, um caminhão. Este carro é um caminhão. Obviamente que o pessoal da Casa de Maranello adorou saber disso. O carro... você acha que o nosso carro é uma bosta? Não tem problema, você não pega a maneira não, tá bom? Você fica em casa aí e não torra mais o meu saco. Ou seja, a temporada... Pra última corrida, o Prost conseguiu a proeza de ser demitido da Ferrari, né? E de brinde ainda tiveram que promover às pressas o Morbidelli que subiu? Não, foi o Gianni Morbidelli. Foi o Morbidelli? Foi. Morbidelli. Sim, porque subiu, o Capelli tiveram tava com um contrato fechado para 92. Pois é, ele tiveram que promover o Morbidelli na correria para poder correr aquela corrida, né? E ele ainda conseguiu meio ponto, quer dizer, na verdade era pra ser só que a corrida acabou na metade. E de brinde, o Prost ainda ficou aquele ano fora, o ano seguinte, de 92. Aproveitou, quer saber, já que ninguém me quer? Vou ficar em casa, vou repensar minha vida. Aí voltou em 93, o resto é história, mas o carro é um caminhão, então tá bom, fica em casa aí que não vai rolar mais não, tá? Chega, já deu pra você. Aliás, 91 foi um ano que ele não fez realmente nada. Carlos, tua vez. Ok, mas vamos lá. É aquela história também, né, Alan? O cuspir no prato que comeu é tenso, né? Chamar uma Ferrari de Iveco é problemático. Não, tudo bem que o Lauda já disse que o carro é um porco, né? Isso lá em 1976. Né? Só que ele se garante, né? Ah, sim, claro. Deixa quieto. Certíssimo. Bom, eu vou falar aqui sobre um dos mais categóricos também bilhetes azuis a serem tomados, Michael Andretti, na temporada de 93. Foi contratado a peso de ouro pela McLaren para correr junto do Senna.
o Andretti com uma carreira já mais do que consolidada na Indy. Já que o Mansell foi para Indy no final de 92, a McLaren falou assim: Michael, o que você está fazendo? Tô de boa, chega aí então, vem para cá, vamos ver no que dá. Só que aí o que acontece? Ele, na condição de superestrela nos Estados Unidos, ele falou assim: se o Senna consegue fazer tudo isso e levar a vida numa boa, vou fazer a mesma coisa. Pois é. Tá. Deu ruim pra ele, né? Só que fica aquela coisa meio assim de falta de paciência do Ron Dennis. Porque a última prova do Michael Andretti, ele terminou em P3. Imagina você, chega no pódio na Itália, termina muito bem, aí chega depois o Ron Dennis fala assim: amiguinho, tchau. Legal, beleza, terminou no P3, tá aqui, ó. Abre o bilhete, demitido. Oi? Não, oi não, tchau. 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 E aí tem uma história além disso. O piloto que assumiu o lugar do Andretti foi um tal de Mika Hakkinen, vindo do planeta Cisso. Piloto de teste da equipe, nunca de mais lembrar, né? E já na primeira prova no Estoril, nos treinos livres, deu pau no primeiro piloto, no tio do Bruno. Também foi a única vez que ele deu pau. Sim, mas tem uma coisa também porém disso, viu, gente? Só pra dizer que o Michael Andretti foi contratado para ser o primeiro piloto da equipe. Da McLaren? O Senna foi renovar o contrato como segundo piloto, porque ele fez aquele contrato corrida após corrida, que foi aquela novela toda. E claro, foi um pouco bem lembrado dessa história. Tanto é, peraí, tanto é que é o seguinte, ninguém se agora você falou, me ocorreu um negócio. O Senna sempre correu com número baixo, assim, a não ser na Lotus, eu não sei até hoje como que ele correu, porque que ele correu com 12 e não com 11. Mas na McLaren ele sempre correu com tirando do 88, ele sempre correu com um número baixo, com o primeiro número do time. Mas em 93 ele correu com 8, que era o mais alto, que era o segundo número. Agora que você mencionou isso, faz sentido. Sim, e tem outra coisa. Só pra gente encerrar essa parte, porque daqui a pouco a gente tem as notas. Reza a lenda que o Michael Andretti estava em sexta marcha e engatou a ré no meio de um teste do nada. Ninguém nunca confirmou essa história. Que ele estava nos testes de pré-temporada, estava em sexta marcha e, engatou a ré com tudo. Eu não acho que isso seja real, não, Rodrigo. 93, a McLaren já usava automático. Pois é. Já tava de borboleta. Pois é, por isso que eu falei. Não tinha borboleta lenda, era Jordan. É uma lenda jamais confirmada. Mas essas lendas aí, olha só, o Carlos bem lembrou e puxou isso. Inclusive, eu concordo com o Carlos. Para mim foi uma falta de paciência do Ron Dennis, porque não dá para você tirar a qualidade do Michael Andretti. Ele realmente teve início de temporada conturbado, como diz o nosso amigo Edgar Melo Filho, o cara entra no box, senta e olha do lado, Ayrton Senna, esse cara que eu tenho que ganhar dele, difícil, né? Não, acho ele que só não. sofre os efeitos que sentou, por exemplo, quem é esse cara aqui, esse espanhol, Fernando Alonso, difícil. Quando você senta do lado desses caras, o teu referencial muda. Você não está tentando bater só seu companheiro de equipe, você está batendo a referência da categoria, um dos melhores de todos os tempos, para muitos o melhor. E outra coisa também, voltando aqui, o acordo corrida-corrida que foi feito, foi um jogo de marketing tanto do Ayrton como de Ron Dennis para conseguir mais grana do John Hogan, que era o principal patrocinador, que era o cara da Marlboro. Então, principalmente, né? Principalmente o Senna tava naquela coisa de não vai rolar. Ele queria ganhar, queria ter certeza que ia ter um carro competitivo, né? Mas enfim. Isso sempre. A volta pra cá, né? Isso sempre. Vamos encerrar então, gente. 3 Bora. Sim. Belíssimas histórias, e vocês, ouvintes, escrevam as de vocês também. Entrem lá e postem, que tem tantos pra gente poder lembrar, tantos. Histórias de demissões no meio da temporada é o que mais tem no esporte a motor. Vamos para as notas então, começando com 0. O pior do fim de semana.
É hora da Nota Zero. É hora da Nota Zero. Juro que eu vou tentar corrigir esse problema de áudio, queridos ouvintes. Nota zero vai ser de forma rápida. Primeiro eu vou perguntar o seguinte: quem é o Groselha da semana? O diretor da Honda, que falou Mark Marques é o tal e o resto que se dane? Cara, isso aí me faz lembrar o Luizinho Drummond. Mas deixa eu ficar quieto por aqui. Mas é igualzinho. Depois que pegar antipatia, aí não vem choramingar. Mas esse com certeza. Bom, JR, acho que a gente pode pôr o pessoal da Fórmula S5000 lá, que pelo menos saiu todo mundo andando, né, daquela panca. Nossa, JR ou RK? Não, JR não, RK, desculpa, perdão. RK. JR pra minha memória. Parabéns. JR pra Augusto Fernandes, né? Um piloto que tá disputando o título não pode cair na primeira volta de uma prova sozinho. Fala sério, né, amiguinho? Aí fica difícil, né? Aí vai cagar, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, nota zero, Vinícius. Nota zero. Nossa. Eu daria nota zero pro Grosjean. Ele, de novo, gente, o cara acabou de renovar o contrato. Tem necessidade de fazer o que ele fez? Eu acho que é justamente porque ele fechou o contrato que ele fez o que fez. Não, mas pelo amor de Deus, Rodrigo. Um cara que já tem bilhões de anos de experiência na Fórmula 1, pra mim não é cabível. A Williams, desculpa, gente, mas a Williams não oferecia resistência. Não oferecia resistência. Apesar do Robert Kubica ter feito uma briga muito bonita, diga-se de passagem, e o próprio George Russell ter se defendido em alguns pontos da pista, com o mínimo de paciência você passava a Williams. Aí vai o bonitão e faz aquilo. Robert Kubica vai deixar saudade, aliás, viu? Referente a esse lance do Grosjean, eu vou discordar um pouco, Vinícius, porque assim, o Russell tava atrás e acho que não viu o Grosjean e jogou pra esquerda. Só que aí viu o Grosjean tava ali. Quem tá atrás. Carlos, mas o Grosjean tá vendo ele, Carlos. Quem tá atrás tem culpa. Pra onde o Grosjean podia ir ali? Como lembra essas horas, eu tenho que lembrar do Austin. O Austin falava assim: o cara vai e morde a parte de baixo do capacete. Aí ele não vê o que ele tá fazendo, entendeu? Ele fica desse jeito, igual um psicopata. Porque o Grosjean faz. O Grosjean ele morde assim, igual o cachorro morde o próprio rabo. Sim. Eu concordo com o Austin. Ele não tem. É igual o nosso amigo lá, o falecido, coitado, o De César, lembra que ele ficava virando o olho pra cima assim, igual um tubarão branco? É o Grosjean, cara. O Grosjean não tem jeito. Gary, eu ia citar o exemplo do De César. Eu acho que o outro zero tem que ser pro saco plástico também, né? Qual deles? O plástico que ferrou o pobre do Magnésio. Nossa. Porque a frente do carro dele... Gente, é aí que eu falo. Como é que a engenharia no carro de Fórmula 1 é algo assustador? Um saco plástico fez a asa do cara perder a função. Sim. E aí ele se lascou. Já não tem muito motivo pra estar feliz. Ainda acontece uma dessa, lascou tudo. Eric... Vamos lá, só pra completar o lance, só pra completar o meu zero, que não tem como não ser do Groselha, cara, mas é assim, ele cagou a equipe dele, a corrida dele, ele cagou a corrida da Haas, ele cagou a corrida da Williams, ele cagou a corrida do fornecedor de motor, do fornecedor de equipamento, basicamente, o parceiro tecnológico, é funcionário do mês. Parabéns pra tu, viu? Inclusive, detalhe, a Claire Williams ficou desesperada porque vai ter que gastar dinheiro com o carro. E detalhe, ainda tem isso, né? Coitada, a Williams vinha invicta. Era o único time que vinha os dois 100%, pilotos completando a prova. Sem nenhum DNF. Conseguiu um e não foi culpa dele. Coitado dele. Carlos! Certo. Sério, pra Daniel Kvyat também, a gente esqueceu de falar de Daniel Kvyat, tirando o Kimi Raikkonen da prova. Não, aquele ali foi ridículo também o que ele fez. Jogou o carro, ainda foi reclamar no rádio. O que o cara tá fazendo aqui? Não, o que você fez, Kvyat? Ô Daniel, que vodka você tomou, cara? Que é da boa, viu? Só não vou falar que eu quero porque eu não curto vodka, eu gosto de vinho. Exatamente. Vamos mudar então de assunto, gente. Vamos pro 10. Nota 10!
Nota 10. Eu tenho muita nota 10 pra falar. Então eu deixo pros comentaristas, né? Eles que são a razão de existir do programa. Então, Carlos, vou começar por você. Beleza, vamos lá. 10 para John Gibbs pelo excelente desempenho na prova da NASCAR. Tudo bem, o Eric Jones foi desclassificado no final, mas se isso não ocorresse, teria terminado num P4. A Gibbs fazendo 1, 2, 3, 4. 10 para Vettel, depois de 22 provas voltando a vencer. E, bom, no esporte a motor eu coloco esses dois. E sem esquecer de Mark Marques também, onde ele fez, desfez, mandou, desmandou e só apareceu para poder ficar no pódio no GP local de Aragon. Fez o que quis realmente nessa prova. Vinícius? Só o segundo. Ok, Eric. Daqui a pouco eu volto pro Vinícius, não faz mal. Fala, Eric. Não, beleza então. O meu 10 dessa semana, além dos 10 do esporte motor, ele vai pra fora do esporte motor dessa vez, que eu preciso falar isso. Teve nessa semana agora a cerimônia da FIFA de premiação dos melhores do ano e tal. Mas assim, esquece quem ganhou, esquece do resto. Um dos prêmios que foi indicado, por favor, me corrijam que tiver errado aqui, tá? Mas enfim. Vai para uma mãe, né? Que narra ou melhor, ela faz uma audiodescrição dos jogos do Palmeiras, que é do Palmeiras, Rodrigo? Isso, do Palmeiras. É do Palmeiras, que faz uma audiodescrição dos jogos do Palmeiras pro filho de 11 anos que é cego. Sabe? Então, assim, por tudo, cara. É pela história. É só pela história. É só pela história. A gente tanto fala dos Zanardes, dos Mongers, de tanta gente. De tanta gente que, vamos dizer assim, que encontrou a felicidade, deu uma volta por cima depois de uma grande adversidade na vida. A gente não podia deixar de mencionar isso aqui logo no programa 300, né? Não tem como. Não mesmo. Vinícius, encerra. Bom, desculpa, a gente tava com problema aqui no microfone. Bom, eu vou dar 3-10 no esporte a motor e um 10 fora do esporte a motor. 10 pro Colton Herta, 10 pro Joseph Newgarden e 10 pro Vettel. Que, ao contrário do que o pessoal tá falando, que o undercut foi culpa da Ferrari, foi não. Depois eu vou botar aqui o link para vocês olharem no programa, a telemetria do seu Sebastian Vettel, que ele fez dever de casa sim, ele foi mais rápido na volta antes de entrar nos boxes e foi mais rápido depois. Então, méritos pro Vettel. Leclerc, chora, porque campeão tem que chorar mesmo, perturbar. Mas hoje o 10 é pro Tião. E o meu 10 fora do esporte a motor vai para um amigo que nos deixou ontem. Meu querido amigo Alcir Olivato Palhano, ele é mais do que um amigo, ele foi uma referência para mim profissional durante muito tempo na minha carreira na construção civil. Fica até difícil de falar, porque hoje eu, inclusive, fui ao sepultamento dele. E engraçado que como são as coisas, né? O meu primeiro podcast que eu participei não foi o Bandeirada. Foi o podcast de um amigo meu, Chá dos 5. E é um podcast que já não está mais ativo há um tempo, um amigo meu, Vitor Hugo Mota. E nesse podcast a gente tinha feito uma sátira sobre o Dia do Mestre. E ele era meu mestre de obra, uma das construtoras que eu trabalhei. E uma das histórias dele ficou eternizada nesse podcast. A história do muro? É a história do centímetro, o tanto quanto impublicável para o horário. Sensacional, mas eu prefiro me lembrar dele assim, dessa forma. Tanto do bom humor que ele tinha, tanto do conhecimento técnico que ele passou para mim, do exemplo de vida, do pai que ele era, do amigo que ele era. E é um tanto quanto irônico que, depois de tanto tempo, hoje no Bandeirada 300 ele tenha se despedido da gente. Então,
Meu 10 eterno pra ele. É isso aí. Eu semana passada também fiz o programa em homenagem ao meu xará lá do Surto Olímpico, hoje o Vinícius. 2019 é um ano pesado realmente, gente. Mas, como nós estamos falando de 10, deixa eu só citar, alguém tem, rápido porque o programa tem que acabar, alguém tem alguma ultrapassagem sensacional que vá pro B10? Rapaz. Eu vou colocar do Rossi em cima do Pagenot. Jogou o Pagenot lá na areia, numa das ultrapassagens da prova, e meu piloto tá brigando pelo título, tem que brigar até o fim mesmo. Mas não é, cara? E coloca a disputa Eu acho também esse. Coloca Não dá a disputa... pra colocar o Dixon também, se defendendo do Pagenot? Eu ia falar exatamente isso. O Pagenot com o Dixon, a disputa sensacional. O Dixon, sabendo dos problemas que estava tendo com o pneu, embarrigava a primeira curva e sempre saía lançado. Não deu chance pro Pagenot. Sensacional, se trata talvez de hoje o maior nome da Fórmula Indy. Então tá, né? Foi sensacional. É isso aí, gente. Vamos encerrando o programa. O programa tá terminando. Bom, tem muita coisa pra semana que vem, tá? Só pra dizer, nosso programa 301 vai ter Fórmula 1, vai ter NASCAR, vai ter Mundial de Superbike, tem o encerramento do WMX com a Nations Cup e tem muito mais coisa pra gente poder falar na semana que vem, que agora eu vou me despedir do pessoal, começando com a despedida do Carlos Martins. Hoje eu vou fazer diferente. Carlos, abraço pra você e até semana que vem. Abraço, Rodrigo, abraço, Eric, abraço, Vinícius, e por mais de 300 vezes a todos vocês, muito obrigado. Até semana que vem. Semana que vem também pra você, Eric. Abraço pra você. Até lá. Até lá, todos vocês que acompanharam cada um desses 300 programas do Bandeirada. E que venham mais 300. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Pra você também, Vinícius, apareça sempre que você puder, por favor. E abraço pra você, até a próxima. Abraço, Rodrigo, abraço, Carlos, abraço, Eric. Vocês sabem que vocês são como uma família pra mim. Muitos e muitos anos juntos. É impossível a gente não ficar emocionado depois de tanto tempo com essa história que a gente construiu. E pra vocês e pra todos os ouvintes, eu amo vocês 300 milhões. É isso aí. Bom, e eu também eu faço igual a palavra de todos eles. Agradecer sempre, todas as vezes, por todo que é tipo de comentário. A gente sempre bate na tecla, a gente sempre diz que os comentários de vocês são sempre muito importantes pra gente. Então, continuem participando com a gente, interagindo, escrevendo, opinando, porque isso é a nossa razão de continuar existindo. Saber que do outro lado tem gente que acompanha o nosso trabalho, muitas vezes corrido, muitas vezes atribulado por falta de tempo. A gente tem uma vida real nisso tudo, claro. Né? Os três aqui que o digam também, né? Mas a gente usa esse programa, esse projeto, né? Na verdade, não é só o programa semanal, tem as redes sociais, tem o canal no YouTube, para primeiro levantar a voz do esporte a motor e segundo para, como que eu vou dizer, servir como um canal de informação para vocês, queridos, principalmente os ouvintes da Web Rádio. Foi quando o programa foi criado, foi justamente isso, um espaço em Web Rádio. Hoje ele cresceu, hoje ele pega mais assuntos, mais diretrizes, mas sempre deixando claro a vocês, ouvintes. A participação de vocês é sempre muito importante para a gente continuar melhorando cada vez mais. Então, um grande abraço a todos. Semana que vem a gente inicia uma nova jornada centenária. E até semana que vem, então. Tchau! Bandeirada.